O Santos segue em busca de contratações para fortalecer o seu elenco em 2025. Depois de conseguir a contratação de Rollheiser, o Peixe agora foca sua atenção para o setor defensivo. E vamos falar sobre isso, analisar também o que a gente pode esperar desse Santos com os jogadores que foram contratados, mas que ainda não estrearam pelo Santos. Os que já foram anunciados, tá? Nós temos aqui o Rollheiser, que só poderá ficar à disposição caso o Santos avance para as quartas de final do Campeonato Paulista. Veron e Barrial foram inscritos, então, dependendo de como estiver a parte física, podem ficar à disposição, quem sabe contra Água Santa, Noroeste, Inter de Limeira, não necessariamente apenas nas quartas de final, mas são dois jogadores também de ataque, né? Assim como o Rollheiser. Temos o Zé Rafael, que fez um procedimento cirúrgico, o Santos vai esperar o tempo de recuperação para realizar exames, e aí, caso esteja tudo certo, que é a previsão otimista do Departamento Médico do Santos e também da equipe médica que operou o Zé Rafael, o Santos vai contratá-lo em definitivo. E aí seria uma opção defensiva. Zé Rafael vem para ser esse volante no Santos, ou um camisa 5 ou um camisa 8, aí depende da avaliação do técnico Pedro Caixinha. Antes dessa tentativa que mais ou menos deu certo, né? Porque a gente não sabe se deu certo, se o Zé Rafael vai ser contratado, mas eu digo no sentido de, da primeira vez que o Santos estava querendo a contratação do Zé Rafael, ele era visto como um jogador para ser o camisa 10. Só que aí o Santos contratou o Neymar, Rollheiser, até mesmo o próprio Barrial, que pode jogar ali como um meio-campista. Então eu imagino que o Zé Rafael chegaria ao Santos nessa função, ou de camisa 5 ou de camisa 8, não mais como um camisa 10. E aí temos ainda negociações que estão avançadas, né? Jogadores que ainda não foram anunciados, que é o David Washington, que pode atuar como centroavante, um segundo atacante, jogando mais aberto ali pelo lado direito, e também o Thiago Maia. São dois nomes que o Santos vê com certo otimismo. O Santos, né, deseja resolver essas pendências aí em breve. Lembrando só a questão do David Washington, que tem uma notícia que não é tão animadora que vem da Inglaterra. O Chelsea vem perdendo atacantes por conta de lesões. Então tem alguns rumores de, pô, será que eles vão emperrar essa vinda do David para o Santos? Estou tentando colher informações, se a gente tiver algo concreto de coisa positiva, coisa negativa, a gente traz aqui, mas só trazendo esses rumores da imprensa inglesa, tá? Mas David Washington, um jogador que é versátil, pode jogar em mais de uma posição do ataque. Tem o Thiago Maia também, que o Santos está bem otimista de que agora vai fechar essa contratação, e assim como o Zé Rafael pode ser um camisa 5, pode ser um camisa 8. Mas, falando sobre as necessidades do elenco do Santos, porque eu acho que de forma ofensiva o Santos está muito bem servido. E como eu venho falando, principalmente dando possibilidade para o Caixinha de mudanças táticas. Às vezes, com o mesmo jogador, ele consegue fazer um time taticamente diferente. Às vezes, no primeiro tempo é um, no segundo tempo é outro, só mudou ali as peças, né? Mas com os mesmos jogadores. Acho isso muito interessante. São jogadores de qualidade. O nível de contratação do Santos melhorou muito após esse acerto com o Neymar. Só que eu vejo muito importante o Santos ter mais contratações, como, por exemplo, a lista número 1 ali de prioridade, zagueiros. E falo no plural porque a minha avaliação, vendo o que o Caixinha vem colocando em campo, vem relacionando, vem falando em entrevista coletiva, é de que apesar de ter relacionado o Gil, de ter dado a impressão em um determinado momento de que poderia utilizar o Gil, eu acho que ele vai acabar não utilizando. Inclusive, ele deu uma declaração, né, após o jogo contra o Corinthians, onde ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que o Gil não é um jogador que se encaixaria na forma de jogo por conta dele atuar com uma linha mais alta ali, né, no meio-campo. Então, não acho que o Gil vai ser utilizado pelo Caixinha. Não estou entrando no mérito se ele está certo, se ele está errado. Estou querendo ser prática aqui. Não vai utilizar o Gil? Vai precisar de zagueiro. O Baço não tem a menor condição. E talvez essa atuação ruim do Baço contra o Corinthians talvez tenha aberto os olhos do Caixinha para que realmente,
não dá para contar com o jogador. É um cara também que está marcado, e aí eu volto a falar sobre uma outra situação que aconteceu no Santos, que culminou na saída do Lucas Braga. Era um jogador que chegou no nível que a torcida já não tinha paciência, que não tinha mais clima, que o melhor caminho era ir para outro clube. Não sei se isso vai acontecer com o Basso, mas vejo esse caminho sendo desenhado. Então, se a gente pensar em que Basso e de que Gil não vão ter espaço com o Caixinha, por motivos diversos, precisa de pelo menos 2 zagueiros. O Luan Pérez hoje era para ser o titular absoluto, incontestável do time do Santos, mas ainda não está bem fisicamente. Pode ser que daqui a alguns meses, algumas semanas, ele recupere a melhor forma física e seja um baita de um zagueiro. Mas hoje ainda é uma incógnita. O Zé Ivaldo, para mim, hoje é o melhor zagueiro do Santos. Começou muito mal contra a Ponte Preta, depois conseguiu ir melhorando. O Luizão ainda, a gente viu pouco do Luizão, mas até mesmo por uma declaração do Caixinha após o clássico contra o Corinthians, o Luizão sentiu o gol do jogo contra o Botafogo, né? Um gol de cabeça que foi em cima dele. Vai jogar? Não vai jogar? Como que vai ser? Então acho que pelo menos o ideal seria 2 zagueiros, assim, para chegar para ser titular, sabe? Para colocar pressão nos zagueiros que estão no elenco do Santos. Mas em um primeiro momento, já fico satisfeito. Mas tem que ser o zagueiro, tá? Volante também, acho que é importante o Santos trazer esse volante e aí internamente decidir se o Zé Rafael, se o Thiago Maia vão ser camisa 8, se vão ser camisa 5, para você também ter uma outra opção de volantes. Vejo o João Schmidt perdendo espaço nesse time do Santos, tá? É uma sensação, não é informação, mas eu tenho a sensação de que é um jogador que talvez não termine o ano como jogador do Santos. Então, e o Sandri também não é esse cara que está sendo utilizado. Acho que é prudente você procurar outras opções, né? Até porque o Tomás Rincon, apesar de hoje eu enxergar ele como um volante que até que está indo melhor em comparação a Pituca e João Schmidt, por exemplo, é um jogador que já está com uma idade mais avançada, vira e mexe é convocado pela seleção da Venezuela, então é importante, né, você ter pelo menos mais uma opção. Acho que o Thiago Maia e mais um seria interessante, né? E o Zé Rafael também, caso dê tudo certo com ele. Porque aí você pode pensar até mesmo a longo prazo, né? Enfim. Lembrando que teremos 3 competições, então é um jogo atrás do outro. Esse ano vai até dezembro, esse ano, esportivamente falando, né? Todo ano vai até dezembro, mas esse ano vai até dezembro. Tá lá trocando presente de Natal e o Santos vai estar jogando, porque são 3 competições, uma em cima da outra. Então, não é exagero pensar em elenco, né? Não é exagero pensar em elenco. E aí, meus amigos, até continuando falando sobre volante, a informação que nós temos era de que o Santos estava negociando com o Thiago Maia, é uma negociação mais otimista do lado do Santos, e também o Rodrigo Vidagra, que é jogador do River Plate, que interessa ao Santos. Então aí fecharia, né, os volantes do time santista. E lateral direito. Era uma posição que eu não estava me atentando muito a pedir contratação. Só que eu não sei se é cedo demais da minha parte. Se for cedo e o Léo Godoy melhorar, eu venho aqui, peço desculpa, falo, realmente, o Léo Godoy, fui precipitada, você está fazendo uma baita temporada. Mas hoje, eu não vejo o Léo Godoy podendo disputar a titularidade nesse time do Santos. Não vejo. O Aderlan não sei quando vai ficar bem, 100%. Também teve uma lesão no joelho complicada. Então, tá treinando aos poucos ainda, né, e tal. Não sei quando que ele vai ficar 100%, porque o meu medo é que aconteça com o Aderlan, igual aconteceu com o Luan Pérez e também com o próprio Neymar, né? Quando que ele vai ficar bem 100%? O Sherman, gosto do Sherman. Acho que ele é bem melhor que o Léo Godoy. Não é perfeito, tem algumas falhas defensivas, mas eu, Nájila, aí é gosto pessoal, tá? Prefiro o JP Sherman do que o Léo Godoy. E é um jogador que é muito visado, gostem ou não, pelo futebol europeu, principalmente por clubes ingleses. Ano passado teve sondagens, ele preferiu ficar. Então, assim, também não sei, né? Se corre esse risco dele ser negociado esse ano, até para pagar as contratações que o Santos está fazendo, né? O Santos, né, aparentemente comprou petróleo no CT Rei Pelé. Brincadeiras à parte, não acho que seria um exagero o Santos contratar um outro lateral direito.
E é mais ou menos isso. Posições mais defensivas, para que o Santos consiga ser um time equilibrado. Para que não seja... Sabe aquele meme do cavalo? Eu estou usando esse exemplo maravilhoso do meme do cavalo, que até a Anitta falou no Diário do Peixe, que eu acho que combina muito com o que é o time do Santos. De um lado tá perfeito, de outro lado tá feio. E aí, você entende? Senão vai ser um Santos que, pô, vai botar medo ofensivamente, várias opções interessantes, que tanto para primeiro tempo como para segundo tempo. E aí você olha defensivamente, você fala, meu Deus do céu, aí você tem que fazer 10 gols, porque você vai tomar 8. É mais ou menos isso. Mas eu quero saber de vocês aí. Concordam comigo com essa minha avaliação do que precisa ainda para esse outro momento, né, de começo de temporada? Porque agora temos 3 jogos aí, que é o que tem. Mas quem sabe, para um mata-mata, o Santos pode chegar gigante para disputar um título do Campeonato Paulista. É lógico, precisa se classificar primeiro, mas vamos ser otimistas aqui, tá? Será? Quero saber a opinião de vocês. Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Fui!